Criminalistas, nós estamos fazendo as lives, nossos encontros, toda terça, toda quinta, tá? Sempre às 19 horas. Na terça-feira, eu trago lives voltado para questão mais de prospecção de clientes, gestão do escritório, enfim, o que não é ensinado em faculdade, o que não é ensinado em pós-graduação, perfeito? Eu trago essas questões mais atinentes aí da rotina do advogado propriamente dito, perfeito? E sempre com base aí dentro da minha mentoria, né? O que eu ensino dentro do meu método, que vocês sabem que o meu método é dividido em 3 pilares: relacionamento com o cliente, conhecimento técnico e network, né, que são as parcerias educativas. Então, esses 3 pilares, dentro desse meu método, que eu ensino na minha mentoria e que nas lives de terça e nas lives de quinta eu trabalho essas questões, né, assuntos pertinentes a esses pilares. Na terça-feira, eu trabalho em questão de relacionamento com o cliente, pilar 1, e o pilar 3, tá, do meu método, que é network. Então, eu ensino, a cada nova aula, ensino como você deve estabelecer novas parcerias, como que você deve gerir, né, o seu escritório, como que você deve prospectar clientes, enfim, essa parte que realmente não ensina em faculdade. Logo na quinta-feira, são assuntos mais práticos, porque faz parte do nosso segundo pilar. Então, são assuntos mais, como disse, práticos, né, mais teóricos também. Então, conhecimento técnico, na realidade, né, onde eu adentro especificamente tais assuntos, né, dentro do direito penal, processo penal, que envolve aí toda essa sistemática da criminal. Perfeito? Eu pego sempre o melhor da teoria, tá, para a prática. Fabiano, eu sou concurseiro, tá? Posso assistir tuas lives? Você pode assistir, né? Seja bem-vindo, mas não é o foco, tá? Não é o foco porque eu trabalho com questões dentro da minha mentoria, aqui. E a minha mentoria é voltada para advogados. Ou seja, nossas aulas aqui são práticas, tá? Eu pego a teoria e coloco na prática para vocês. Perfeito? Então, de repente, quem está estudando para concurso, de repente, quem está ainda na graduação, pode se sentir perdido, tá? Quem está na graduação ali nos últimos anos já está, né, com um passo fora da faculdade e um pé dentro já da OAB, né, de ser advogado, caso queira, né, seguir esse caminho. Então, é interessante. Agora, quem está focado para concurso, realmente, as minhas lives não irão ajudar ou ajudarão muito pouco, a não ser que seja para a Defensoria Pública, porque eu trago muito questões da prática mesmo, atinente à defesa, e para quem quer fazer esse concurso para defensor público, de repente pode pegar uma sacada ou outra, mas eu não trago método de estudo para concurso, o meu é prática penal, tá? Para você sair do zero e atingir 10 mil de faturamento com a advocacia criminal. Isso que eu vou ensinar, né, toda terça e toda quinta-feira para vocês, sempre às 19 horas. Então, marque na sua agenda, nós sempre teremos compromisso. Olha só, a nossa aula de hoje é importantíssimo para a sua prática penal. Importantíssimo. Porque, como eu disse, a faculdade, uma pós-graduação, por mais que nos traz um estudo mais teórico, mas ela é verticalizada, ela não nos traz a profundidade da prática. Tá? E aqui nessa aula de hoje, que certamente em sua carreira profissional você irá deparar-se com tal situação, é importante você saber como proceder diante desses casos, para trazer o melhor resultado para o seu cliente. Beleza? Espero realmente que você goste dessa live. Olha só, vamos lá. Iniciando agora, né, a nossa live, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, sou o Dr. Fabiano Locke, advogado criminalista, especialista em direito penal e processo penal, CEO da empresa Penal na Prática. A live de hoje, tá? O tema,
tá? Artigo 366 do CPP, na prática, perfeito? Aprenda como revogar a prisão do seu cliente. Essa é a nossa temática, esse é o nosso desafio para essa aula, trazer realmente a melhor questão prática para vocês. Beleza? À medida que for surgindo dúvidas, pode enviar no chat, tá? De repente, eu não consigo responder porque eu estou terminando o raciocínio, mas ao final eu retorno e respondo a todos. Criminalistas, olha só. Eu preciso, primeiramente, fazer a leitura, que é importante desse artigo, 366, do CPP, diz o seguinte: se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto do artigo 312. É isso feito. Vamos lá. Antes de nós adentrarmos especificamente essa temática, é necessário entender, e eu vou ter que traçar uma linha do tempo agora. Olha só, finalizado o inquérito policial, são remetidos autos para o Ministério Público. Perfeito? Tranquilo. O Ministério Público, dentro do prazo de 5 dias, ele oferece a denúncia em desfavor do acusado. Ou pode ser também, em caso de ação penal privada, nós estamos diante aí de um caso de queixa-crime. Perfeito? Mas, de qualquer modo, formaliza-se, e aí pelo rito ordinário, formaliza-se, né, uma ação penal deflagrada pelo Ministério Público. Compreendido? Perfeito. Uma vez deflagrada a ação penal pelo Ministério Público, o que ocorre? É remetido ao juiz, o juízo irá verificar se ele recebe aquela denúncia ou não. Ou se é caso de absolução sumária, né? Absolução sumária. Ou, de repente, de alguma outra situação, tá? Como, por exemplo, incompetência de juízo. E o que acontece? O juiz, feito esse juízo de prelibação da exordial acusatória, da acusação, da denúncia, ele verifica, não, está tudo ok, está tudo correto, e vou agora mandar citar o réu. Por que essa citação é tão importante? Porque nasce aí, a partir da citação, essa dialética, tá, do processo. Nós temos de um lado o Ministério Público, nós temos do outro o juiz, né? O juiz ali assinando as partes, e o outro lado, para estabelecer agora a dialética, a defesa. Por isso que é importante a citação. Por isso que, uma vez a citação sendo inválida, evada de vício, ou mesmo não ocorrendo a citação, é causa de nulidade absoluta. Perfeito? Isso esculpido no artigo 564, inciso 3, a linha E. Se eu tiver errado, me corrija. É muito artigo para decorar, mas acredito que seja isso. Tá? Olha só. Então, é causa de nulidade absoluta. Perfeito? Compreendido o porquê disso? Porque fere não somente o princípio da ampla defesa. Perfeito? Fere-se o princípio da ampla defesa, mas principalmente o princípio do contraditório, porque um processo penal se faz necessário estar sob o crivo do contraditório. Então, por isso que eu fiz essa linha do tempo, para a gente poder entender que se faz necessário, né, essa citação, e desde que ela seja válida, sob pena de estarmos diante aí de uma nulidade absoluta. Perfeito? Ou seja, o prejuízo ao réu, ao acusado, já está presumido nesses termos. Se ocorrer a citação em vada de vício, ou mesmo se for nulo. Ou mesmo se não ocorrer. Tá? O processo é nulo. Perfeito? Vamos lá. Bem, tá vendo? O juiz abre o prazo de 10 dias
para que seja feita a resposta à acusação pelo acusado. Perfeito. Essa citação é enviada, via de regra, tá, por meio de oficial de justiça, pode ser por carta precatória também, mas é por meio de oficial de justiça, no endereço dado pela acusação. Compreendido? O oficial de justiça vai lá, verifica, bate lá na porta do acusado. Se encontrá-lo, maravilha. Faz a citação dessa denúncia. Se não encontrá-lo, o que ocorre? Né? Ele vai certificar nos autos. E retorna esses autos, retorna essa certificação e os autos conclusos no juízo. Perfeito? O que o juiz faz? Via de regra, já vai direto, tá? Já manda direto citar por edital. Perfeito? Maravilha. Citando por edital, exaurido o prazo de 15 dias, e pode ser até 90, dependendo da situação, mas via de regra 15 dias, coloca lá no átrio do fórum, né, ou mesmo em algum, ou mesmo em algum jornal, alguma coisa, né, diário, enfim. Via de regra sempre fica no átrio do fórum. Essa citação por edital dentro desse período. Compreendido? Maravilha. Bem, dentro desse período, e aí 99% das vezes o acusado ele não tem acesso a essa citação, o que ocorre? Passado o prazo, retorna os autos para o juízo. E então ele decide, né? Ele faz ali um despacho. Via de regra, mais uma vez, mais de 99% do que ele faz segue o que está na lei. E o que a lei diz? Acabamos de ler no 366 do CPP. Ele vai efetivamente suspender o curso do processo e também o curso, e também o prazo prescricional. Fica suspenso. Compreendido? Então, aqui nós chegamos no 366. Até aí, pessoal, nada de novo, né? Até aí nós estamos cansados de estudar isso, desde lá a época da faculdade. Mas o que ocorre? Agora que começa a entrar efeitos práticos do negócio. Olha só. Quando o juiz faz isso, na grande maioria das vezes, tá? O que o juiz faz? Ele suspende o prazo prescricional e suspende o curso do processo nos termos do 366 do CPP e também decreta a prisão preventiva pelo fato do réu, do acusado, não estar em local incerto e não sabido. É isso que ele faz. Na maioria das vezes. Fabiano, pode ser que ele só suspenda o curso do processo? Pode ser. Mas a maioria dos juízes, eles têm feito isso. Expedindo mandado de prisão. Isso nos termos do 312 do CPP. Perfeito? Então ele faz isso. Ou, há casos, há juízes, a depender do delito, como por exemplo, embriaguez ao volante. Embriaguez ao volante, às vezes o juiz pode substituir, né, não decretar uma prisão preventiva, mas decretar uma restritiva de direito, como por exemplo, a suspensão da CNH. Ah, Fabiano, mas não está previsto em lei. Não nos traz isso o 366, mas pode acontecer com algum cliente seu, o juiz ter essa percepção. Eles trazem aquele brocardo jurídico de que quem pode mais, pode menos, né? Quem pode ou mais, pode ou menos. Quem já ouviu em alguma decisão, né, do juiz, em algum despacho dele nesse sentido. Então, com esse brocardo, né, se eu posso decretar, então, a prisão preventiva, eu posso decretar uma restritiva de direito, né, uma suspensão da CNH. Geralmente, há casos, como disse, embriaguez ao volante, que é essa suspensão dada pelo juiz, tá? Somente para que o réu possa retornar aos autos e assim dar andamento correto, né, ao processo. Perfeito? Mas
A grande maioria das vezes, como eu disse, decreta-se prisão preventiva. E aí, o cliente vai chegar no seu escritório, de repente, o familiar dele, porque numa blitz ele pode ser separado sem saber e tá lá o mandado de prisão devido a isso. Isso vai acontecer aos montes com vocês. Por isso, muita atenção no que deve ser feito, tá? A primeira coisa, e quando o cliente chegar, se tiver um mandado de prisão, ou mesmo um familiar dele, pelo fato dele estar preso, ele chegar para você, ele geralmente vai falar, eu paguei esse negócio, eu saí lá por meio de fiança e o advogado, ninguém me avisou que o processo continuaria e tal, tem esse mandado. Ele vai falar assim para você. Porque realmente, muitos não sabem que o processo, pagam a fiança e não sabem que o processo continua. Ou sai com liberdade provisória e pensa que o processo acabou e sai de delegacia. Muitos pensam assim. E aí chega nessa situação de mandado de prisão, nos termos do artigo 366. Suspende o processo e decreta prisão preventiva. Tá? Então, aqui eu vou dar para vocês uma dica muito importante, um hack, né? Um hack na prática para vocês quando ocorrer isso. Primeiro passo, vocês devem fazer cargo do processo. A fundamentação do juiz deve ser nesse sentido, tá? De que ele está em local incerto não sabido, por isso que decretou o mandado de prisão. E aí vocês têm dois caminhos para fazer. O primeiro, tá? Você juntar um comprovante de endereço e aí demais documentos que comprovam que ele tem a rotina estabelecida em determinada cidade, né? Um documento, por exemplo, a carteira de trabalho mostra que ele tem rotina na cidade, comprovante de endereço. Então, são documentos hábeis a provar que ele tem uma rotina estabelecida naquela cidade. Então, juntando esses documentos, você pode requerer uma revogação da prisão preventiva para o mesmo. Compreendido? É o primeiro caminho. É um caminho que, de repente, pode ser mais rápido. Ou o segundo caminho, e aí se o juiz negar, você pode entrar com HC nesse sentido. E que, a princípio, você pode também entrar com HC direto, sem pedido de supressão de instância, porque já houve uma decisão do juiz decretando a prisão dele lá nos termos do 366, só que com detalhe. Tá? Você vai verificar, e nesse segundo caminho, por meio do HC, aqui vem o pulo do gato, aqui vem um hack para vocês. Verifica se o juiz esgotou todos os meios para encontrar o acusado, para encontrar o réu. Marque isso. Verifique nos autos se o juiz, se a acusação informou lá nos autos, e o juiz propriamente dito tentou, esgotou todos os meios. Fabiano, quais são todos esses meios? Quais são? É somente o endereço dado pela acusação? Não. Pode ser que o juiz abra um prazo para a acusação e fale, olha, não foi encontrado. Eu quero outros endereços, eu quero outra forma de encontrá-lo. E aí a acusação fala, oficie, né, a Receita Federal, oficie órgãos do Estado, para que então possa fornecer esse endereço. Perfeito? Ou ele pode dar um outro endereço. Enfim, são meios, tá, que na prática não ocorre quando se decreta na decisão do juiz, do magistrado, essa suspensão do processo. Na prática, você não vai encontrar isso. Mas você tem que ter ideia a partir de hoje de que ao analisar os autos por meio de uma decisão dessa, se nos autos há outros meios, outras tentativas de encontrar o acusado. Se não houve outras tentativas, se somente houve aquela única, que é o endereço fornecido pelo Ministério Público, nós estamos diante de uma ilegalidade da prisão. Perfeito? E aí te autoriza a impetração de um habeas corpus. Nesse caso específico. Perfeito? E 99% dos casos que você pegar vai ter apenas uma citação, uma tentativa. Ou seja, não esgotou
os outros meios para tentar encontrar o réu. Simplesmente suspendeu sem tentar encontrá-lo. Isso fere de morte, né? O princípio contraditório e ampla defesa. Perfeito? E com isso, te dá aso, te dá base para você impetrar um habeas corpus para ele. Direto, sem perigo de supressão de instância. Obviamente, quando estiver nesse cenário que eu passei para vocês. E que 99% dos processos vão estar. Revogação da prisão preventiva é é o mais simples, de repente é o mais rápido, mas se negar, entra com HC, e aí pode arguir essa defesa, pode arguir essa tese, perdão, ou o segundo caminho, um HC direto, se nesse cenário estiver essa situação. Tá vendo? Vamos continuar no segundo ponto aqui. Se for no Juizado Especial Criminal, se for pelo GCRIM, né, estamos diante aí de um crime de menor potencial ofensivo. Como que funciona? Ora, é sabido, criminalistas, que no GCRIM nós não temos citação para edital. Perfeito? Maravilha. Olha só, então partindo disso, lá nos termos do artigo 66, né, da Lei 9.099 de 95, quando o acusado ele não é encontrado, o que ocorre, pessoal, no GCRIM? O que vocês acham? Manda para mim o que vocês acham. O que ocorre numa ação penal aonde que tramita de competência, né, do Juizado Especial Criminal, que tramita no GCRIM, o que ocorre se o réu não é encontrado? Imagine esse cenário, né? Houve a deflagração da denúncia pelo Juizado Especial Criminal, pelo GCRIM, e não foi encontrado o réu, não foi encontrado o acusado. E aí? A Elisa suspende o processo, né? Simone envia para a Justiça Comum. Muito bem. Olha só aí, Simone, grande abraço. Olha só. É isso que ocorre. Tá? Envia para a Justiça Comum. Maravilha. Isso que diz a lei, é isso que diz o artigo 66 da Lei 9.099 de 95. Perfeito? Não encontrado, não localizado o acusado, desloca-se a competência do GCRIM para Justiça Comum. Ok. Isso aí, doutor Fábio, justamente. Não suspende não, tá, pessoal? Encaminha. E lá, aí sim, tenta novamente a citação e, por fim, não encontrando o acusado, o que ocorre? Aplica-se o 366. Maravilha, tá? Isso que ocorre. Cita-se por edital e aplica o 366. Só que tem um detalhe aqui, pessoal, tá? E aí vai mais um hack para vocês na prática. Quando ocorrer isso, vocês perceberem que houve esse deslocamento da justiça do GCRIM para a Justiça Comum e o seu cliente, de repente, está preso, ou mesmo seu cliente lhe procurou, doutor, dá uma olhada nesse processo, tive um processo lá na tal cidade, ou lá atrás, e diante disso, queria ver como que está. E você percebe que estamos diante desse cenário, tá? E percebe que estamos diante desse cenário, que houve esse deslocamento devido lá no juizado especial não ter encontrado, e aí lá é proibido, é vedado a citação por edital. O que você vai fazer? Tá? Você irá logo na resposta à acusação, você vai requerer, primeiro, a revogação da prisão preventiva, né? E aí, junto os documentos que eu falei para vocês, né? Conforme na primeira explicação, tá? Mas agora, vocês vão requerer, na resposta à acusação, que haja novamente o deslocamento para o Juizado Especial Criminal. Fabiano, mas isso é vedado pela lei. Uma vez advindo do GCRIM para a Justiça Comum, é vedado retornar. Beleza, perfeito. Mas aí vocês vão analisar novamente esse tópico. Será que houve, comprovadamente nos autos, a tentativa pelo juízo de esgotar todos os meios para citação do réu, do acusado?
Ou será que somente aquele endereço informado na denúncia, o oficial foi lá e não encontrou? Perfeito? Será que estamos diante dessa situação? E aí retornou, e diante disso, como não pode estação prejudicial, o juiz de plano já mandou, já remeteu os autos para a justiça comum? Ora, se houve somente uma tentativa, ele, por óbvio, não esgotou todos os meios para encontrar o réu, o acusado. E uma vez com esse expediente, nós estamos diante também de uma ilegalidade. Ele teria que ter esgotado lá no juizado especial todos os meios. Perfeito? Então, na sua resposta à acusação aqui, você vai arguir com o preliminar essa incompetência do juízo. Perfeito? E há decisões sobre onde está isso na lei, né? Também é uma decisão, uma construção jurisprudencial que é necessário nós nos atermos. E a jurisprudência também é pacífica nesse sentido. Tá? Tem que se esgotar todos os meios lá no juizado especial criminal antes de uma remessa para a justiça comum. Compreendido? E aí, qual que é o momento, processualmente falando, para arguir isso, competência do juízo? É aqui, tá? Logo de plano, na resposta à acusação, como liminar. Lembrando, o juiz não aqueceu com isso. O juiz não concordou, não definiu, não conheceu dessa minha preliminar. Isso vai causar, e você pode, após isso, impetrar um habeas corpus. Aí é o caminho. Compreendido? E, detalhe, tá? Tem processos, e não é um ou dois, são inúmeros processos, se você procurar nos tribunais superiores, onde há a nulificação de todo o expediente, de todos os atos processuais do processo. Né? Opa, é que redundância, né? Todos os atos processuais do processo é redundante. Todos os atos processuais. Há uma nulificação. Estamos diante aí de uma nulidade. E que, havendo essa nulidade de competência de juízo, perfeito? E reconhecido lá, óbvio, vai anular tudo que já foi feito. E aí retorna esses autos ao GCRIM. Compreendido, pessoal? A princípio, tá? Quando você lê a lei nua e crua, você imagina, nossa, mas isso, né? Imagina um caso concreto. Você pega essa situação, não tem essa percepção, não tem esse conhecimento, porque não é dado na faculdade. Não é dado em pós-graduação muitas vezes, porque é questão prática. E aí você permite que o processo continue ali, sendo que é uma causa de flagrante ilegalidade, de prejuízo ao seu cliente. Perfeito? Então, é necessário, criminalistas. E se você lê a lei, você vai nu e cru ali, você não vai fazer nada. Ah, mas a lei diz que não pode retornar os autos. Não pode haver esse novo deslocamento da justiça comum, né, o retorno para a justiça, ao GCRIM, né, o juizado especial. Mas aí você tem essa construção jurisprudencial quando ocorrer esse cenário que eu falei. Especificamente nisso. Se não houve prova, se não há nos autos, de que, efetivamente, lá o juiz, lá do juizado, lá do GCRIM, não esgotou todos os meios para a citação, para encontrar o réu, nós estamos diante, sim, de uma ilegalidade, o qual, por meio desses caminhos que eu falei para vocês, vocês podem retornar e fazer com que esse processo, na realidade, ele retorne ao seu juízo competente, que seria lá no GCRIM. Compreendido? Tá? E aí, pessoal, olha só, um procedimento desse, um expediente desse, melhor dizendo, um expediente desse, muitas das vezes, pelo fato do crime que tramita lá
né, os crimes lá de competência do GCRIM, muitas vezes, nesse expediente que eu falei para vocês aqui, há o quê? Até a incidência da prescrição, porque demora até os tribunais superiores analisarem isso. Tá? Então, você pode conseguir uma prescrição do crime, tá? A extinção da punibilidade para o seu cliente, mediante esse conhecimento prático. Então, muita atenção para todos os processos que você pegar, né, que você for patrocinar o cliente e estiver nessa situação, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Muita atenção para isso. Maravilha? Pessoal, bons estudos e bom final de semana a todos aí. Forte abraço.